Olá, visita do pastor, né? É um assunto interessante, sempre presente em nossas conversas sobre congregação e sobre funcionamento da congregação, sobre andamento do trabalho pastoral. É muito comum, inclusive entre luteranos, que se observe assim, o pastor faz muitas visitas ou não. Quantas visitas o pastor fez durante este mês, durante este ano, né? É, mas alguém me pergunta sobre isso, é um jovem pastor, e pergunta com certa inquietação. Ele diz assim: não me parece tão fácil fazer muitas visitas. Será que as pessoas querem mesmo a visita do pastor? E aí tem algo muito interessante para a gente conversar. Eu acho que se a gente fica no padrão assim, né? Visita é importante, tem que fazer muitas visitas, tem que receber a visita do pastor, a gente deixa de perceber alguma variação de contexto que pode ser importante para a gente pensar isso, né? E para começar, eu preciso dizer o seguinte, né? Sim, é um ponto muito positivo da Igreja Luterana, da vivência comunitária luterana, no Brasil, inclusive, a proximidade que há entre o pastor e os congregados. Isso é muito bonito. É muito bom ter o pastor acessível, poder ligar para o pastor, poder mandar uma mensagem, marcar para conversar, e ele está disponível para isso. Isso é importantíssimo, isso nos ajuda muito. Agora, transformar isso numa imposição da necessidade da visita pode ser complicado. É claro que eu não vou aqui dizer assim, a visita é algo completamente dispensável, não precisa ser algo praticado. Não é isso, não é isso. Mas eu vou começar com um exemplo para deixar claro, né? Eu era membro lá da congregação em Belo Horizonte e havia lá o pastor da congregação e um estagiário, né, que é aquele sujeito que já estudou 4 anos no seminário, está no seu período prático, digamos assim, depois ele vai voltar para o seminário ainda, mas a gente pode chamá-lo assim como estagiário é o nome, né? Ele é um pastor em formação. E aí eu conversava muito com o tal estagiário e um dia nós nos encontramos em um lugar para conversar e tudo mais. E quando eu ia para casa, ele disse assim: eu morava com os meus pais, eu não era casado ainda. Ele disse assim: ah, eu vou com você, então, que eu aproveito e faço uma visita para os seus pais, que eu nunca fui lá ainda. Meus pais que não eram e não são da igreja luterana, né? E eu disse para ele assim: não, você não vai, né? Você não vai. Não, eu vou, eu quero lá conversar com eles já de uma vez. Tal. Eu disse: olha, não é assim que as coisas funcionam. E eu entendo que não é assim que as coisas funcionam em Belo Horizonte, né? Não é normal para as pessoas isso de receber uma visita inesperada. E na minha família certamente não funciona assim. E faltava a esse estagiário essa percepção. Talvez do lugar de onde ele vem, as coisas fossem assim, né? Uma cidade menor, em outra região do país, talvez fosse normal isso, né? Você chegar na casa, ô fulano, vim te visitar. Mas ali não, naquele contexto isso não ia dar certo. Eu disse, olha, em vez de trazer um benefício, a sua visita vai trazer talvez um constrangimento, uma sensação de que algo não adequado está acontecendo. Então eu consegui, felizmente, demovê-lo daquele propósito, né? E depois nós marcamos uma visita e ele foi lá, visitou os meus pais, tomamos um café juntos, foi uma conversa muito boa, foi muito agradável. Mas precisava disso, né? Precisava perceber essa peculiaridade. E isso não pode ser esquecido. Há variação de região a região, de família a família. Por isso, dizer assim, não, você precisa visitar todo mundo. De que forma? Sem convite, você vai dizer assim, eu vou te visitar. Eu lembro também no meu período de estágio, né? Me foi dada uma lista de uns 60 membros da congregação que eu devia fazer contato telefônico e marcar uma visita, e dizer, me apresentar e dizer que eu queria visitar essas pessoas. Eu me lembro perfeitamente de telefonar para essas dezenas de pessoas e quase ninguém dizer assim, eu quero uma visita sua. A maior parte dizia assim, não,
tá tudo bem comigo, mas eles não queriam a visita, né? O que que eu deveria fazer então? Né? Isso não ficou muito claro para mim. Eu deveria dizer assim, não, você tem obrigação de receber essa visita, né? Mas aí eu me pergunto também, tem obrigação? Né? Tem obrigação? A gente precisa respeitar, né, a privacidade das pessoas e a organização da rotina das pessoas. Por isso, eu acho mais correto hoje dizer assim: olha, eu estou disponível para visitar você. E eu acho importantíssimo conversar com você. Já aconteceu de até eu dizer para alguém assim: olha, eu preciso de uma conversa com você. Eu preciso. Em alguns casos é necessário. O pastor percebe que para pastorear a pessoa, não basta o sermão dominical, a mensagem enviada em vídeo, em áudio, em texto, o que quer que seja, mas faz falta uma conversa. Mas mesmo nesses casos, não é preciso impor que essa conversa aconteça na casa da pessoa. Até porque isso pode envolver questões de rotina e de presença de outras pessoas ali também, né? Mas assim, eu posso dizer, eu preciso conversar com você. Pode ser na sua casa, pode ser na rua, pode ser aqui na igreja, mas vamos ter que conversar. Aí, tudo bem. Isso tudo eu estou dizendo para, em resumo, dizer assim: visita é algo muito importante, é, é algo muito bom e agradável, mas não deve ser algo imposto. Deve ser algo feito com vontade, também com espontaneidade. Outro detalhe, né? Há visitas e visitas. Tem a visita do pastor para conversar algo mais sério, tem a visita do pastor para aconselhamento, e tem a visita que nem é só do pastor, mas a pessoa convida o pastor com a sua família. Se é essa visita, vai ter um momento ali devocional, uma oração, mas é uma coisa mais aberta e leve, até porque não é o pastor que está ali sozinho, é a família também. Mas como é bom no tempo de hoje, nesse mundo em constante frenesi, a gente tirar um tempo para conversar. Eu acho que isso precisa ser valorizado, né? É, um mundo em que nós saímos tanto e também abrimos as janelas eletrônicas do nosso lar tanto para recebermos tantas influências e tudo mais, como é bom a gente poder parar um pouquinho e encontrar alguém no nosso lar, alguém que gosta da gente, alguém que cuida da gente, que quer nos acompanhar pela vida. Isso é precioso, né? Isso precisa ser oferecido para as pessoas. Elas precisam ter a oportunidade de vivenciar e de valorizar isso. Mas não, né? Não. O colega que me fez a pergunta sentiu que algumas pessoas não desejam essa visita do pastor. Não acho que impor essa visita seja uma forma de torná-la desejável. Talvez não seja esse o caminho. Eu entendo que não. Muito melhor é a gente proporcionar outras oportunidades de conversa e mostrar que a oferta da visita continua de pé, né? O pastor continua disponível. E que bom será quando essa pessoa disser assim: realmente eu gostaria que o pastor viesse até a minha casa também e a gente pudesse conversar mais tranquilamente aqui, né? Mas é isso, né? Ou seja, eu acho algo importante, mas não acho que seja algo que deva nos estressar, assim, que a gente deveria ficar ansioso porque não tem acontecido tanta visita assim. Quando acontecer, que seja bênção de Deus para aquela família, para as pessoas que ali residem, que seja uma experiência agradável, que seja produtiva, edificante. Se não acontecer durante um tempo, tem outras tantas coisas para a gente fazer, tem outras tantas conversas para a gente realizar e tem outros tantos encontros que acontecem no dia a dia da vida de um pastor, né? Não, não sou daqueles que entende que isso seja um aferidor da produtividade pastoral, né? Número de visitas. Não me parece que tem uma correlação assim, né? Muita visita significa um pastor que está trabalhando bem e muito. Não necessariamente. Eu não sei se eu fui muito pouco organizado nessa conversa, né? Mas é isso.
É isso que eu penso, né? Continuemos nós, pastores luteranos, como pastores muito presentes, muito disponíveis, mas com o cuidado de ler contextos, ler situações e não nos tornarmos impositivos. Só mais uma coisa aqui no finalzinho para contar, né? Essa característica nossa, ela gera algum estranhamento para pessoas que se achegam para a igreja luterana. E eu conto dois casos muito parecidos, mas com desfechos bem diferentes. Dois casais que se achegaram a igrejas luteranas no Brasil recentemente, fizeram contato comigo, contando da experiência. Um deles ficou muito surpreso e positivamente surpreso porque o pastor da congregação que eles visitaram pela primeira vez se dispôs a visitá-los. Eles acharam muito interessante isso, né? Essa proximidade, essa disponibilidade. Por outro lado, outro casal em outra região ficou um tanto assustado, porque disseram assim: nós visitamos pela primeira vez a congregação e o pastor já queria de todo jeito marcar uma visita. E eles sentiram isso como algo invasivo. Então, vejam esses dois exemplos aqui como exemplos de que, sim, é necessário que o pastor saiba ler, até na expressão das pessoas, na reação das pessoas, é, o limite que vai fazer essa disponibilidade se tornar algo percebido como invasivo. É preciso um cuidado, né? Para não constranger ninguém, para não colocar como fardo para alguém algo que deve ser vivido como bênção e como oportunidade. Muito cuidado, muito cuidado. Não sei se ajuda essa conversa. Tenhamos boas visitas, tenhamos bons encontros, bons cafés, bons chás, se não na casa de alguém, que seja no jardim da congregação, que seja por aqui também. Acho que assim é bom, mas não deixemos de conversar. Como é bom quando o pastor prega para uma congregação que ele conhece, né, com a qual ele vive, que há essa frequência, né, essa interação. Isso nos enriquece muito, isso é outra coisa. Bênção de Deus, um grande abraço e até a próxima.